Olá, amigos do canal, bem-vindos mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Só ontem um dia foi, vamos dizer assim, corrido. Primeiro dia de julho, primeiro dia de férias, saiu notícia cedo, desnotícia mais tarde, e eu procurei, antes de trazer qualquer coisa para vocês, entender melhor o que estava acontecendo. Primeiro vamos por partes. Saiu essa notícia aqui logo pela manhã, ontem lá no jornal O Valor. Eu não consigo lê-la, porque eu não sou assinante, tá, pessoal? Então vai lá, o governo estuda taxar fundos imobiliários e fiagros, dizem fontes. Gente, é porque não dá para mostrar a notícia aqui para vocês, porque eu não sou assinante, aparece, fiz um print rapidinho antes de aparecer a propaganda para ser assinante. Mas os caras colocaram literalmente uma sombra como se fosse as fontes. Então, ou seja, não tem nenhuma fonte ao pé da letra. E aí, uma minuta do texto da reforma tributária está sendo discutida pelo grupo de trabalho nesta semana, disseram fontes na condição de anonimato. Para que alguma pessoa quer dizer algo na condição de anonimato tão importante assim? Mas vamos tentar entender diante do que a gente tem, tá, pessoal? Vamos lá. À tarde, já às 14h41, agora sim com nome, dando nome aos autores das palavras, não haverá taxação sobre fiagro e fundo imobiliário, diz deputado Reginaldo Lopes. Parlamentar falou após reunião de grupo de trabalho da reforma tributária com Haddad. Então, houve durante a manhã e à tarde, ele teve essa fala que diz que não tem tributação. De manhã, fontes do além disseram que talvez possa ter. À tarde, o deputado Reginaldo Lopes falou que não vai ter. Gente, esse mesmo deputado, há um tempo atrás, ele deu algumas entrevistas falando sobre essa taxação possível de fundos imobiliários. Ele mostrou ser uma pessoa que naquela época não entendia muito bem do veículo fundo de investimentos imobiliários. Não sei hoje, mas a entrevista que eu vi era isso. Mas agora ele falou aí, toda clareza, existe deputados de uma bancada muito forte do agro e também do setor imobiliário dentro da Câmara que podem vetar N coisas que possam vir, porque é lei. Mas aí, já que a gente não tem site ou valor, vamos ler no Money Times. Money Times, fundos imobiliários podem ser taxados. O governo estuda a possibilidade, diz jornal. Pelo menos eles botaram a fonte aqui. Eles dizem que foi o jornal, a fonte é o jornal. Eu, aí eles. Achei legal essa imagem, eu não vou mentir para vocês, viu? Achei bem legal, bem divertida. A gente vai fazendo renda, vai fazendo renda, vai fazendo renda, e fica só um pouquinho de renda, o resto tudo vai para taxa. Achei muito legal essa imagem, viu? Foi bem criativa a pessoa que escreveu essa, é, essa reportagem. Os fundos imobiliários, juntamente com os fiados, podem começar a ser taxados em breve. Segundo o jornal Valor Econômico, uma minuta de texto de reforma tributária está sendo discutido pelo grupo de trabalho da Câmara sobre a regulamentação da reforma tributária nessa semana e pode ser apresentado nesta quarta-feira. Primeiro, se vai ser apresentado na quarta-feira, a gente espera até quarta-feira para saber se vai ter alguma coisa mesmo. Vamos ver essa minuta, né? Porque de manhã as fontes do além disseram que vai ter, à tarde um deputado que é membro desse grupo de trabalho diz que não vai ter. Quarta-feira vai ser apresentado. De acordo com o jornal, eles nem citam o nome do jornal, né? Que disse ter consultado fontes, a isenção do imposto de renda no dividendo distribuído à pessoa física será mantido. Então, com os proventos de fundos imobiliários, que é o que o cotista recebe, continuará funcionando. Os proventos de fundos imobiliários continuarão isentos. No entanto, a proposta seria taxar a receita dos fundos por meio de imposto sobre bens e serviços e da contribuição sobre bens e serviços.
Vamos por partes. Quem está acompanhando a reforma tributária estão tentando fazer uma simplificação dos impostos pagos pelas empresas, onde todos os impostos, PIS, CONFINS e etc., vão ser substituídos os federais pelo IBS e os municipais e estaduais pelo CBS. Seria, basicamente, são esses dois, seriam a simplificação. Esses dois impostos, até mais para frente eu vou falar um pouco disso, mas coloque na cabeça. Então, esses impostos são impostos que são cobrados de empresas, não se cobram de fundos imobiliários. Hoje já existe o PIS/COFINS, todos esses impostos já existem, mas não são cobrados de fundos imobiliários, porque fundos imobiliários não são pessoa jurídica. Ah, mas tem CNPJ, não tem nada a ver, os fundos não se caracterizam pessoas jurídicas, eles não têm poder de pessoa jurídica. Atualizou a página aqui, mas tudo bem, eles não são, então, hoje, aí os fundos passariam a ser pessoa jurídica, Kiko? Teoricamente, sim, mas isso seria apenas naqueles fundos imobiliários que recebem renda imobiliária direta. Por exemplo, aluguel, venda, lucro com venda de imóveis, né, com compra e venda de imóveis. Então seria, ou seja, quem mais ia pegar isso aqui não eram os fundos imobiliários de papel. Indiretamente, os fundos imobiliários de papel podem até ser envolvidos, mas só para tentar ficar claro para vocês, fundo imobiliário de papel, quem emite a dívida normalmente é uma empresa. Normalmente não. Grande maioria das vezes é empresa. Às vezes, fundo imobiliário não emite a dívida, ele usa um intermediário para a dívida. Essas empresas que emitem a dívida, elas pagam já o CONFINS. Então, na troca do PIS/COFINS, trocado para o IBS, e também já pagam os outros impostos municipais e estaduais, essas empresas já pagam, então, para os fundos de papel não vai fazer muita diferença. Talvez, por estar tributando o aluguel, e o aluguel for o que está por trás, que está garantindo o CRI, talvez a, a, a renda seja um pouquinho menor, alguma coisa impacte, mas diretamente o que vai impactar mesmo são fundos que recebem aluguéis. Esses que vão ser mais impactados. Então, são os fundos de tijolos. Poderia também impactar os fundos de desenvolvimento? Fundo de desenvolvimento sempre são, por baixo deles, tem as SPS, aquela sociedade de propósito específico, que são pessoas jurídicas com personalidade jurídica. Essas aí já pagam também esses impostos, então vai apenas ter a troca. Então, voltando, quem sofreria mais são os fundos imobiliários de tijolos. Talvez isso, nessa discussão, saberia. A gente tem a ideia por que o fundo de tijolo caiu tanto ontem. Mas, aí vamos lá, provavelmente traria um recuo na distribuição de dividendos, a proposta, porque não é o cotista que está sendo tributado, que seria tributado, que teria que pagar isso. Quem teria que pagar isso era o fundo. Se o fundo tem que pagar isso, vai diminuir a receita do fundo. O lucro do fundo vai ser diminuído. Se diminui o lucro do fundo, vai pagar menos para o cotista. Então, vai ser indiretamente tributado o cotista. Por essa ideia, o IFIX, que possui mais 100 fundos, beleza. Aí, assim termina, explica o que eles estão dizendo. Aí, e se forem taxados, seria a questão de dizer que fundos imobiliários têm personalidades jurídicas e passaria a ter aqueles fundos que recebem renda imobiliária, passariam a ter impostos taxados igual empresas. Já trazendo agora da Suno, no jornal da Suno, eles explicam um pouquinho melhor. Fundos imobiliários podem ser taxados pelo governo, diz jornal. Também segue a mesma linha. Esse foi o Guilherme Serrano que escreveu. Um abraço aí, Gui.
tributação de fundos imobiliários para impactar a aposentadoria de quase 3 milhões de brasileiros, e impactaria fundos imobiliários e os fiagros, mas somente aqueles fiagros que têm imóveis e recebem aluguel. Se eu não me engano, é só o SNAG, que é da própria Suno, e também seria aqui o SNLG. Para mim, o SNCI, o SNFF não. Não impactaria, porque eles não teriam rendas imobiliárias diretas, então eles não pagariam esses novos impostos. Então, continuaria o dividendo mantido como isento nesse modelo proposto, mas, isso aqui é quarta-feira, gente. Vai ser apresentado na quarta. Então, amanhã que é o dia da gente saber. E aqui eles falam a mesma coisa. Os fiagros seriam taxados, a receita desses fundos e fiagros seria taxado por meio de bens e serviços, com a contribuição de bens e serviços como pessoa jurídica. Na prática, a tributação difícil seja confirmada, a tendência é que a rentabilidade dos fundos sejam reduzidas. Aí tem mais explicação sobre a reforma tributária, tem ótimas discussões aqui, porém é a mesma coisa. É a mesma coisa, aí vamos lá entender sobre a reforma tributária, sobre o IBS e o CBS. Reforma tributária, o governo Lula estima IBS de 17,7% e CBS de 8,8%. O que é isso, Kiko? Por que você está trazendo isso aqui? Gente, divulgou nessa quinta-feira, dia 25, suas estimativas de alíquotas médias para os tributos. É uma alíquota média. Então, aqui eu estou falando a média. A gente teria que ver específico depois quanto seria a alíquota para essas receitas imobiliárias, quanto que teriam que pagar. Como não tem isso ainda disponível da reforma tributária, dessa segunda etapa da reforma tributária, a gente vai ficar com a média. Então, quanto seria o impacto na receita dos fundos? 17,7% para a União e 8,8% para bens e serviços. Soma isso aí, nós estamos falando de 26,5%, é isso? 26,5%, já tem aqui a soma. 26,5% seria o impacto na receita dos fundos se isso passasse. Eu falo se isso passasse, tá, pessoal? Aqui, a unificação a partir apenas de 2033, de 5 produtos, do ICMS, ISSS, IPI, PIS e CONFINS, e uma cobrança dividida entre IBS e CBS. Os ICMS e ISS seria troquei a ordem aqui, deixa eu só olhar aqui de novo. Esses dois primeiros seriam CBS, e esses 3 últimos seriam o IBS. Então, os 5 impostos iam trazer para 2. Aí fala aqui sobre o Congresso promulgou a PEC da reforma, mas há uma série de pontos a serem regulamentados por meio de leis complementares. Então, virar essas leis complementares, e para virar a lei, tem que ser votada no Congresso, tem que ter, e para começar a valer no ano seguinte, tem que ser votado até o final desse ano. E eles, a depender da tramitação na Câmara e no Senado. Portanto, a alíquota projetada pela Fazenda pode mudar. Na tramitação na Câmara e no Senado, pode-se decidir, tira daqui, coloca ali, e algo assim. Então, ainda é muita coisa para saber se realmente vai vir esses impostos. Então, mas eu trouxe essa reportagem para saber quanto seria essa tributação, se realmente ela existisse. Ainda, além disso, ontem também tramitou projeto cobra imposto de renda sobre operação em bolsa de valores. O imposto teria uma alíquota de 0,075 sobre qualquer operação de renda variável. A Câmara analisa a proposta. Mais um que tributou, que passou por ontem. Aí, esse aqui já era mais a questão de tributar tudo de renda variável, não é específico de fundo imobiliário. Hoje, o fundo imobiliário, ele tem a renda, o cotista de fundo imobiliário, ele tem a renda isenta. Ele não tem um lucro sobre ganho de capital isento. O cotista de fundo imobiliário de fiagro paga 20% sobre o lucro dele na venda. Mas agora pode acontecer que nesse projeto de lei,
que institui que o imposto de renda retido na fonte de renda variável, ele ia colocar a ser cobrado nas operações de valores e outros mercados com base de, então você comprou, pagou 0,075%, independente de ter lucro ou não. Você vendeu, pagou 0,075 do total, independente de ter lucro ou não. Atualmente, a Lei 11 e tal só fala dos... Hoje a gente é isento nas ações até 20 mil, esse papo a gente já teve. Com a proposta de análise, o tributo incidirá sobre qualquer operação de renda variável na Bolsa e outros mercados de balcão, futuros e de opções de contratos a termo e day trade, independentemente da ocorrência de lucro ou prejuízo. A atual legislação eleva os custos de transações existentes ao demandar, que ainda minimamente procedimentos contábeis e administrativos do investidor para declarar ganhos. Olha lá, a questão ia ter a troca. Espera que a aprovação desse projeto lei aumente a atratividade no mercado de renda variável e eleve a arrecadação a reduzir os custos de transação para o contribuinte para o Estado. Então, a gente ia ter a troca hoje. Comprei fundo imobiliário, paguei 0,075%. Vendi lá na frente com lucro, paguei 0,75%, mas esse lucro eu não pago mais nada. Kiko, mas aí eu não sei se é tão atrativo. Gente, para o holder, vocês já pararam para pensar naquele holder que comprou Banco do Brasil a R$4, 20 anos atrás, e ele resolver vender Banco do Brasil hoje a R$40, fora os desdobramentos que aconteceu, eu estou chutando aqui, R$40. O lucro do cara foi R$36. Esses R$36 é 15%, 15% do patrimônio do cara, ele vai ter que pagar imposto. Agora o holder que comprou, pagou 0,075% e depois vendeu 0,075%, ele vai pagar quase nada. Quem vai ser prejudicado muito com isso, nessa troca de impostos, seriam mais as pessoas que giram muito a carteira. Então, achei até interessante essa novidade, mas isso mas foi mais um motivo que impactou nessa segunda-feira a Bolsa de Valores. Pessoal, era esse papo que eu queria ter com vocês, sobre a questão de tudo que rodou ontem, e isso são tudo projetos. Todo santo ano tem projetos de lei rodando que não são aprovados e que não mudam nada. Então, no meu caso, eu não deixo de fazer nada. Eu não deixo de comprar meus fundos imobiliários, eu não deixo de comprar os meus tesouros diretos, eu não deixo de comprar nada, eu continuo sempre. Por quê? Porque desde quando eu sou investidor, eu sempre escuto várias coisas dizendo que vai mudar isso ou vai mudar aquilo. Aí algumas vezes eu digo, eu só acredito vendo, aí tem gente que acha que eu estou sendo um pouco arrogante. Eu acho que quando eu falo eu só acredito vendo, é que eu só vou me desesperar quando realmente tiver algo de concreto. Quando tiver algo de concreto, prometo a vocês que até eu faço campanha aqui para todo mundo correr atrás dos seus deputados federais, seus senadores dos seus estados, para que a gente derrube aquilo que não seja de interesse do investidor. Prometo para vocês que eu vou fazer. Agora, apenas uma notícia que vem. Fontes dizem, eu não assustaria. Eu não faria, isso não muda em nada para mim. Na verdade, eu acho até que são pessoas querendo influenciar o mercado por meio de especulação, tá certo? Mas o intuito desse vídeo foi passar para vocês passo a passo das coisas que tramitaram ontem e explicar para vocês o que estava acontecendo para ver se vocês entendem. Vai tributar? Não sei, gente. Eu já escutei no passado, agora vai tributar porque esse presidente ele está aqui provisoriamente e não quer seguir carreira, que foi o Temer. Depois eu escutei, esse vai tributar porque o ministro da Economia colocou na proposta que não tributou, também não tributou. E agora eu estou escutando novamente, vai tributar porque esse governo taxa tudo. Vamos esperar para ver. Eu não vou me desesperar,
continuo com a minha estratégia de investimentos, continuo investindo nos meus fundos imobiliários, continuo investindo um pouquinho nos meus FIAGs, continuo no FIINFRA, que esses não vão ser impactados em nada, continuo também neles, e vários investimentos a gente continua investindo, tá certo? Vídeo um pouco longo, mas eu espero que tenha sido extremamente educativo e contribuir para a melhoria da sua vida como investidor. Um grande abraço a todos, deixe o like, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal!